A região da Cantuquiriguaçu, neste ano de 2013, teve a honra de receber muitas autoridades. Guaraniaçu, município também incluso nessas visitas. E hoje não é diferente. Dia 6 de setembro, uma sexta-feira, Guaraniaçu recebe o senador Álvaro Dias, que vem para visitar a nossa região e também para trazer recursos e informar a nossa população de como que está o nosso Senado e o nosso Estado representado lá em cima. Senador, seja bem-vindo a Guaraniaçu. É um prazer voltar a Guaraniaçu, né? Eu tenho aqui boas recordações do município. Desde a minha primeira eleição de deputado federal, em 74, eu tive o apoio de Guaraniaçu, né? Fiz aqui quase 2.500 votos em Guaraniaçu em 74. E tive passagens belíssimas aqui, de carinho popular, nos comícios. Então, hoje eu venho exatamente para matar essa saudade. Eu digo sempre, viu, Juraci, o nosso prefeito, eu digo que a gente sai do interior, mas o interior não sai da gente. Então, quando nós temos a oportunidade de voltar ao interior para fortalecer os laços que nos ligam à nossa origem interiorana, é sempre prazeroso. E é muito importante, porque aqui é o Brasil da realidade. Nós temos o Brasil da fantasia, o Brasil da ficção, o Brasil da ilusão e temos o Brasil da realidade, que é esse construído aqui pelas pessoas do nosso interior. Senador, o senhor falou em Brasil de vários momentos, o momento que nós estamos vivendo, onde a população foi para as ruas, gritou, manifestou. A sua opinião, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso? Olha, eu acho que é um momento histórico da democracia no Brasil, essa mobilização popular, essa manifestação de descrença em relação à autoridade pública, quase que de modo geral. As exceções existem e elas confirmam a regra. A regra geral hoje é que a população está tremendamente insatisfeita com seus representantes, com seus governantes. E nós temos que aprender essa lição, né? Temos que saber ler corretamente esse manifesto escrito nas ruas do Brasil pelo povo brasileiro. Há muita coisa a mudar. Nós não fizemos as reformas, o governo tem se acomodado, depois do Plano Real não colocou um passo adiante, não é? Vem se alimentando dos frutos da safra do Plano Real. E essa safra acaba. Por isso, hoje nós estamos vivendo um momento de crise e é preciso reagir com reformas. E é isso que o povo foi para as ruas pedir, ou exigir mesmo, da autoridade pública. Com relação a essas mudanças, senador, para o estado do Paraná, qual que é a perspectiva do senhor como senador a partir do ano que vem, nas eleições? Qual que será o seu posicionamento? Como é que o senhor vê, como é que vai se desenhando a política para o ano que vem? Nós estamos chegando no momento decisivo, né? Outubro é um prazo fatal para filiação partidária e a partir de outubro as coisas ficam mais claras. Até porque nós sabemos a posição de cada partido, né? Tivemos muitas especulações, né, nas últimas semanas, tanto no plano nacional, convite de partidos, possibilidade de disputar uma eleição ou outra, não é? Mas está afunilando agora, isso tem prazo de validade, né? E o prazo está vencendo. Então, se chegar a outubro, eu estando no PSDB, fica claro que eu tenho que disputar o Senado, né? Senador, os municípios pequenos vivem situação, assim como as cidades grandes, mas os menores sofrem mais ainda. O que os prefeitos, o que a nossa população, principalmente a Cantuquiriguaçu, pode esperar, principalmente do Senado e do seu trabalho? Os municípios vivem um cenário de grande injustiça na distribuição dos recursos, né? Desde a Constituição de 88, repassou-se mais encargos aos municípios sem repassar de forma compatível recursos para atender as novas demandas geradas. A saúde é um exemplo, né? Os municípios, eu conheço município aí que está aplicando 35% do seu orçamento, da sua receita, em saúde pública.
E a responsabilidade do município é 15%, conforme a legislação prevê. Ocorre que o governo federal está fugindo à responsabilidade, não está contribuindo com a sua parcela. Se o governo federal repassasse 10% da sua receita como pretendemos, os municípios estariam aplicando apenas os 15% exigidos por lei e nós teríamos um serviço público de mais qualidade no país. Hoje é um caos. Então, esse é apenas um exemplo. Isso vem ocorrendo porque o governo foi criando contribuições sociais, que são impostos pagos pela população. 56% do total da arrecadação brasileira tem origem nas contribuições sociais. E elas ficam exclusivamente nos cofres do governo federal. Essas contribuições sociais não são contabilizadas na constituição do Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, é um dinheiro que não vem para o município de Guaraniaçu, por exemplo, ou de Ibema, ou qualquer município brasileiro. E o restante é dividido entre a União, o Estado, os estados e os municípios. Então há um desequilíbrio no sistema federativo e por isso essa é uma das principais reformas, né? Reformar o sistema federativo. Senador, com relação a Guaraniaçu, o senhor falou sobre os pequenos municípios. Hoje a gente sabe que, como a gente já conversou com o prefeito agora há pouco, é uma visita de cortesia, uma visita aí para conversar com as lideranças, com o próprio prefeito, com as lideranças dos municípios vizinhos, mas para Guaraniaçu a gente sabe que hoje o prefeito vai fazer alguns pedidos para o senhor, também com relação já é do seu conhecimento a questão da filantropia do Hospital Santo Antônio. O que nós podemos esperar do seu auxílio em Brasília? A elaboração do orçamento é agora em outubro, né? Então nós estamos ouvindo os prefeitos, recolhendo os pedidos, né? Estive agora com o Antônio ali em Ibema, agora com o Juraci aqui em Guaraniaçu e vamos adiante. À noite terei uma reunião com muitos prefeitos em Cascavel e nós vamos ouvindo e depois vamos ver o que nós podemos fazer, né? Em matéria de emendas parlamentares, o senador tem muita dificuldade, porque ele representa o Estado todo. E ele tem o mesmo valor que tem um deputado federal, que representa uma região. Então, a nossa tarefa é mais complicada. Mas eu quero, onde eu passo especialmente, visito pessoalmente, não é? Eu faço questão de colocar alguma coisa, de colocar algum benefício para tentar ajudar. Mas o fundamental mesmo do nosso trabalho é outro, não é esse das emendas parlamentares. É essa luta que a gente trava para melhorar as coisas, né? Por exemplo, eu fui autor de um projeto de lei que alterou o salário educação. E com o meu projeto, os municípios passaram a receber, segundo a Associação dos Municípios do Brasil, os municípios passaram a receber 120% a mais do que recebiam antes dos recursos do salário educação, a partir do meu projeto. Foi sancionado ainda lá por volta do ano 2000 pelo presidente Lula. Um outro projeto diz respeito à iluminação pública, também que significou muitos recursos para os municípios, né? E esse trabalho, apresentei projeto para que o governo federal, quando isentasse algum setor da economia de impostos, como o IPI, os automóveis, por exemplo, tirasse do seu dinheiro e não dos municípios. Na verdade, o governo federal faz cortesia com o chapéu dos municípios. Então essa é a nossa luta. Se o governo aprovasse um projeto que eu apresentei, que as contribuições sociais também seriam contabilizadas na constituição do Fundo de Participação dos Municípios, os prefeitos não precisariam mais ir a Brasília pedir dinheiro ao governo federal, porque o dinheiro viria automaticamente, diretamente, não é? Então, esse é o nosso trabalho a favor dos municípios. É mais importante do que colocar as emendas parlamentares, mas elas também serão consideradas. Eu tenho priorizado a saúde com as emendas minhas, não é? Saúde e agricultura, porque a saúde é a prioridade absoluta, devia ser a suprema lei, e a agricultura para o Paraná é essencial. Então eu tenho priorizado essas duas áreas. Nessas suas visitas aqui, principalmente na Cantu, senador, a saúde é o principal problema, é a maior reclamação dos prefeitos? É o principal problema do Brasil, inclusive, né? Um caos na saúde.
Eu creio que a população que foi para a rua até, certamente foi muito em função disso, porque o povo brasileiro, com a Copa das Confederações, começou a conhecer na televisão os estádios suntuosos que foram construídos com dinheiro público. Mané Garrincha, por exemplo, em Brasília, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Aí o povo olha um hospital caindo aos pedaços, com doentes amontoados nos corredores, esperando atendimento, e o atendimento não vem, a morte chega antes, é claro que há revolta, né? Isso levou o povo para a rua. Então a saúde na minha opinião, tanto é que o governo está desesperado, importando médico de Cuba como se isso fosse solução para os problemas da saúde brasileira. É claro que precisamos de médicos, e podem vir de onde vierem, pode ser até de Marte, desde que façam aquele exame revalida, porque o que o povo brasileiro merece é médico de qualidade, não curandeiro. Então nós temos que ter médicos de qualidade, então tem que fazer o exame. Os médicos brasileiros passam por exames, passam por a residência, fazem residência, ficam em hospitais vários anos para depois exercerem a medicina. Então nós não podemos receber um médico que vem de fora, de Cuba, sem saber quem é esse médico e sem fazer o tal do exame que se chama revalida, que é para verificar se ele está qualificado para exercer a medicina. Então nós não podemos entregar o doente brasileiro a uma aventura. E não é isso que resolve o problema da saúde no Brasil, é mais dinheiro do governo federal, planejamento, competência administrativa e mais honestidade na aplicação do dinheiro. Recepcionando o senador, prefeito Ronaldo Cazella. Prefeito, quando vem uma autoridade que pode trazer um pouco de esperança para o nosso município, isso é muito bom, né? Principalmente para o senhor que fica entre a cruz e a espada frente à população. Com certeza, para nós hoje é uma satisfação poder estar recebendo o senador Álvaro Dias hoje no município de Guaraniaçu, até porque a gente tem que agradecer e ele tem nos ajudado já com emendas individuais dele para o município, mas quando a gente vê as colocações deles na parte técnica, daí a gente se empolga cada vez mais e se entusiasma em termos a certeza de que temos políticos competentes, pessoas preocupadas com o desenvolvimento do município e principalmente pessoas com conhecimento de causa. Do que estão falando, do que estão dizendo na questão das contribuições que hoje não são tributadas para os municípios, o governo fica com toda essa parte para ele, deixando os municípios sucateados. O Guaraniaçu não é diferente, nós estamos gastando em torno de 30% com a saúde do município e tenho certeza que a saúde está deixando muito a desejar pelas condições dos nossos hospitais, pelas condições que nós temos para atender a nossa população. Mas hoje é um dia de festa, um dia de alegria para poder receber o senador da República aqui no município de Guaraniaçu e ser uma pessoa municipalista, uma pessoa que se preocupa com os problemas que acontecem no município. É uma satisfação e uma honra para Guaraniaçu receber o senador Álvaro Dias aqui no nosso município. Ele vai voltar com algum pedido seu daqui? Com certeza, nós estamos com o nosso envelope cheio aí, já preparamos o assessor dele aí, a gente vai estar conversando um pouquinho agora, depois vamos no almoço com o senador. Acompanhando também essa comitiva do senador Álvaro Dias, o prefeito do município de Ibema, senhor Antônio Rabel, o que já recebeu inclusive o senador lá, né, prefeito? Sim, tivemos a honra de receber o primeiro senador que eu vejo que está visitando os municípios, até ele vindo comigo de Ibema a Guaraniaçu, eu comentando com ele que às vezes nem mesmo os deputados conseguem fazer visita e o senador está fazendo visita. Isso nós honra muito com a visita dele. É muito bom para os municípios, porque ele se preocupa também com os municípios pequenos. Assim como o prefeito Ronaldo Cazella, seu envelope de pedidos também estava cheio? Sim, o meu já está na mão dele e ele já sabe o que nós pedimos. E eu tenho certeza que eu estiver no alcance dele, ele vai nos ajudar. Que eu visitando em Brasília, foi em mês de abril, e fui fazer uma visita no gabinete dele, ele falou que o primeiro prefeito de Ibema que foi fazer visita para ele fui eu. Então eu tenho certeza que ele vai nos atender. Thank you.